Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e estamos aqui cumprindo a nossa missão diária de ler um capítulo da Bíblia juntos. E hoje nós começamos um novo livro. Hoje nós estaremos dando início à leitura ao livro de Juízes, ou dos Juízes, né? Livro dos Juízes, porque aqui nesse livro você vai perceber comigo a presença de vários juízes julgando a nação. Aqui nós temos que entender, Moisés já morreu, Josué também, o sacerdote, que era o Eleazar, filho de Arão, o sobrinho de Moisés, também já havia morrido. Então agora as pessoas elas irão começar a viver segundo a orientação dos juízes. Mas aqui tem um problema sério, porque já perto desse tempo aqui, muitos já não sabiam mais ou já não se importavam mais com o Deus que havia trabalhado na vida de seus pais, de seus avós, tirando-os da terra do Egito, passando pelo deserto e os introduzindo na terra de Canaã. Agora aqui já estamos falando com os descendentes daqueles que viveram no deserto. Claro que muitos dos antigos ainda aqui estavam vivendo, né? Claro, aqueles que atravessaram o Jordão juntamente com Josué. Estavam aqui já velhos, mas estavam ali ainda. Só que os líderes, os sacerdotes e os que viram Deus trabalhando por meio de Moisés e de Josué, agora eles já estão morrendo. E a nova geração, infelizmente, prossegue agora fazendo mais ou menos o que a sua cabeça manda. E vai ser muito interessante essa leitura de Juízes, porque nós entenderemos aqui que nós também precisamos ficar apercebidos, inclusive você pai, você mãe, para não deixar que os filhos esqueçam aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então disse o Senhor a eles. Eles perguntaram: quem é que vai lutar? O Senhor falou: é Judá. Judá subirá, eis que eu entregarei nas mãos de Judá. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu juntamente com Judá para pelejar contra os cananeus. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou na mão os cananeus e os perezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens ficaram feridos. E acharam Adoni-Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os perezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. Então o Adoni-Bezeque conseguiu fugir, e os filhos de Judá cortaram o dedo das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque. Isso é o que? Cortando os dedos das mãos e dos pés, tira a identidade e a estabilidade. Aquele homem nunca mais conseguiria segurar uma espada para lutar. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos
e dos pés cortados. Apanham as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e ali morreu. Depois nós vamos ver a história desse Adoni-Bezeque, porque esse Adoni-Bezeque, ele tinha 70 reis que ele pegou e cortou os dedos polegares desses reis. E esses reis viviam no palácio de Adoni-Bezeque como se fosse animal, comendo migalha, porque perderam a identidade e não conseguiam segurar a espada sem o dedo, os polegares e sem o dedo do pé. Então os filhos de Israel fizeram com ele a mesma coisa que ele fez com os seus inimigos. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome da cidade de Hebrom, chamava Kiriat Arba. E feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe, agora Calebe vai falar, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha por mulher. Quem for lá e ferir essa cidade, certamente era uma cidade que as pessoas eram fortes, né? E talvez impunha medo, e Calebe fez essa promessa. E tomou a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mas novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Ascar, ou Aksá, por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento e Calebe lhe disse, que é isso que tens, minha filha? Você não vai com ele? E ela falou assim, e ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, para que ela então ficasse feliz. E também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e ao deserto de Judá, que está ao sul de Arabe, ou Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, e chamou-se o nome daquela cidade Ormá. E tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com seus termos. Você vê que Gaza é antigo, né? O nome aqui vai, se repete, muda, depois volta. E eu sempre digo que é uma briga de família, porque tem tudo a ver com Abraão e Ismael e Isaac. Essa guerra, né? É uma guerra entre Ismael e Isaac. E estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas. Porém, olha, o Judá aqui fez uma coisa que não era para ter sido feita. Deus era com ele, despovoou as montanhas, mas aqui diz, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Se Deus era com ele, ele não tinha que ficar com medo dos moradores do vale. Ele deveria ter ido lá e lutado contra os moradores do vale, porque às vezes, hoje, eles estão lá, amanhã eles podem subir e muitas vezes lutar contra eles. Vamos ver o que aconteceu. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Lembra que Calebe disse, nós vamos entrar na terra, Deus é conosco e nós vamos fazer o que tem que fazer. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram
os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome da cidade chamava Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia contigo. Se você nos mostrar a entrada da cidade, nós teremos misericórdia de você. Eles eram espias. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família, eles deixaram ir em paz. Não vamos fazer nada contra você. Você nos ajudou. Então, aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até os dias de hoje. Você vê que aqui eu sempre falo, né? Deus falou que era para eles expulsarem totalmente os moradores da terra. Aqui você já os percebe fazendo acordo e tal. Bom, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seá, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os seus lugares de sua jurisdição, nem também expulsou os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibileão, com os seus lugares de suas jurisdições, nem os moradores de Megido, com os seus lugares de sua jurisdição. Resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Olha o que fizeram aqui. Aqui já fizeram a tribo de Manassés aqui já fez uma coisa que Deus já havia dito que não era para fazer. Não era para eles habitarem juntos. Porque, meu amigo, se você se mistura, você acaba fazendo o que Deus não pediu para fazer. É aquele caso, imagina se eu sou pastor, mas eu começo a andar só com o empresário. Daqui a pouco eu não quero saber mais do pastoreio. Eu quero empreender, não é verdade? Ou eu sou pastor, começo a andar só com pessoas que não têm responsabilidade com a vida. Daqui a pouco eu também não quero ter responsabilidade. Ou tanto eu indo a eles, ou eles vindo a mim. É assim eles foram fazendo. E sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou. Eles vão pagar tributos, mas é bem provável que um dia eles vão se fortalecer. Veja só o que vai acontecer. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitaram com eles e foram tributários. Eles começaram a visar, preciso do serviço deles, né? Tampouco Asser expulsou os moradores de Jacó, nem os moradores de Sidom, como nem o de Elade, nem o de Axibe, nem de Aelba, nem de Afec, nem de Reobe. Esses ficaram lá. Porém, os asseritas habitavam no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Aqui já tem uma mistura de gente aqui habitando juntos, e nós vamos ver, mas eu penso, se Deus falou que não era para eles fazerem isto, que essas pessoas que habitavam nessas terras, e Deus estava tirando elas de lá, expulsando elas dessa terra, que essa terra era para dar aos filhos de Israel. Não é que essas pessoas que estavam ali eram todas para serem mortas, não. Elas eram expulsas, vai para viver em outro lugar. A terra de Canaã eu estou dando para os filhos de Israel. Daqui a gente pensa assim, era para exterminar todos? Não. Deus estava expulsando, tira eles dali, eles vão viver em outro lugar, mas a terra de Canaã estou dando aos filhos de Israel. E aqui nós percebemos que os filhos de Israel já começam a misturar
com os moradores da terra. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amoreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer no vale. E aí já começa uma situação a acontecer aqui, ó. Também os amoreus quiseram habitar nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Saibim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributário. Você já percebe que agora os cananeus já estão impondo forças, querendo impor, querendo determinar onde nós queremos habitar. Pois é, tudo aquilo que é pequeno um dia cresce. Tenha cuidado. Às vezes você faz uma coisa pequena que ninguém vê, mas isso pode crescer e pode dar problema depois. É uma foto, é um vídeo, é uma conversa que você tem no WhatsApp com uma pessoa estranha, alheia, uma pessoa que você conhece por foto e você vai abrindo o coração. Daqui a pouco manda uma foto, manda uma coisa, manda isso, faz aquilo outro. Daqui a pouco você está totalmente fora da presença de Deus. E diz o texto aqui, e foi o termo dos amoreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Então, nós vimos os primeiros filhos de Israel lutando, mas nessa luta, depois da morte de Josué, nós já vimos um problema acontecendo. E qual é o problema? Eles já não tiveram mais aquela mesma determinação que teve Moisés de limpar a terra, ou a mesma decisão que teve Josué de purificar a terra. Agora eles já começam a habitar juntos, e aí pode ter certeza, nós vamos ver a partir dos capítulos, eita meu Deus do céu, olha só, capítulo 2, versículo número 7, a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Falei para você? Falei? A infidelidade dos filhos de Israel depois da morte de Josué. Você vê que eles já vão permitindo as coisas, já começam a casar-se com as meninas, com as moças, casando os filhos com as cananeias, e já vai misturando cananeu com judeu e tal, os filhos de Israel já com aquelas pessoas, e trabalho aqui, eu te sirvo, pago imposto para você, deixa eu morar aqui. Essa coisa não dá certo. Ou você é ou você não é de Deus. Se você diz, pastor, eu sou de Deus, então assuma que você é e tome uma postura séria de andar como filho de Deus. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém te conhece, mas Deus sabe, Deus vê, Deus te conhece. Se você diz, pastor, eu sou de Deus, então você precisa ter uma postura de um homem de Deus, não uma postura de, às vezes, um moleque. É muito sério isso, me perdoe, mas esta é a verdade. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria, entendimento, verdade. Nos ajuda, Pai, a ser quem o Senhor quer que sejamos. Até aqui nos ajudou o Senhor, e eu sei que o Senhor continuará nos ajudando. Eu preciso da graça, do poder, da unção que o Senhor tem. Nos ajude, Pai. Esta pessoa e eu queremos seguir firme até o final. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estou muito desejoso de ver o capítulo 2. Nós vamos ver os filhos de Israel, Moisés, Josué, Eleazar, faleceram. Agora os filhos de Israel começam a vacilar. Vamos ver isso juntos no capítulo 2, amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.